Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura, a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Nós ouvimos mais uma vez a narração da traição de Judas, propriamente dita, ou pelo menos da revelação da sua traição diante de Jesus, mas dessa vez o texto não é de São João, dessa vez o texto é de Mateus e a gente pode perceber as significativas diferenças. Aqui nesse texto, Jesus não fala de ser glorificado e nem afronta Judas dizendo: o que tens a fazer, faz-o depressa. Mas aqui ele confronta Judas, na verdade, recriminando aquilo que Judas está por fazer. O próprio Judas é que se apresenta. E encontramos algumas considerações muito interessantes. A primeira delas é que o Evangelho começa falando sobre a traição em si, o fato de Judas ter ido procurar as autoridades e ter então feito a proposta de entregar Jesus, já que o quadro todo armado mostrava que Jesus não esperava outro destino da parte das autoridades ali do seu tempo. Então era só questão de uma oportunidade. E Judas vem oferecer essa oportunidade. Ele então se põe à disposição para entregar Jesus e pergunta o que eles oferecem. Eles oferecem o valor, 30 moedas. É um pouco diferente do Evangelho de São Marcos, onde propriamente Judas é que parece fazer a oferta. Isso nos mostra que em si Judas não está realizando um ato de comércio. Ele não está entregando Jesus por causa do dinheiro. Existem outras razões. As 30 moedas são citadas na palavra de Deus no Antigo Testamento em pelo menos duas ocasiões interessantes. Uma delas é do profeta Zacarias, quando ele então fala a respeito do pastor de ovelhas de corte, que não sente nada quando vende a ovelha para ser abatida. Então, num determinado momento, ele fala de acertar este preço. Eu então disse: se estáis de acordo, fazei-me o pagamento, se não deixai. Eles pesaram então as moedas do meu pagamento, 30 siclos de prata, 30 moedas de prata. E aparece também numa outra passagem do livro do Êxodo, onde na lei de Moisés se falava a respeito de uma multa a ser paga quando alguém tivesse um boi que matasse alguém. Se matasse um homem ou uma mulher, o boi seria apedrejado e não se poderia comer. É no capítulo 21
mais precisamente lá no versículo 32. Se ele chifrar um escravo ou uma escrava, o proprietário do boi pagará 30 moedas de prata ao dono do escravo ou da escrava, e o boi será apedrejado. Então seria o pagamento pela lesão feita a um escravo. As 30 moedas aqui parecem ser o preço de um escravo. Então o que ofereceram a Jesus, tanto quanto aparece a Jesus a Judas para entregar Jesus, tanto quanto aparece no profeta Zacarias, como se Judas fosse alguém que estivesse vendendo uma ovelha para ser abatida, e não estivesse nem aí com isso e estivesse tratando o preço ali. Mas tudo indica que as motivações de Judas teriam sido muito mais teológicas do que econômicas. Judas, no trecho de hoje, é muito interessante quando eles então começam a se questionar, quando Jesus diz: um de vós há de me trair, e ele diz que é alguém que come no prato junto, porque os comensais tinham esse costume de comer no mesmo prato, servia para todos, então alguém que está comendo aqui agora. E então todos dizem a Jesus: Senhor, acaso serei eu? Senhor, Kyrios, é o termo usado pela comunidade de fé que acredita no Cristo ressuscitado. Então professa uma fé, Senhor, chama Jesus de Senhor, Adonai. E em contraposição a Judas, que diz: será que serei eu, mestre? É um termo muito inferior, mestre. Parece que Judas via em Jesus muito mais alguém que estivesse por realizar uma missão concretamente política, humana, do que propriamente um desígnio divino. É mais ou menos o mesmo contraste que a gente encontra em Pedro, quando diz: tu és o Messias, mas quando Jesus diz que deve ser entregue e morrer e passar pela paixão, ele se opõe. Messias, sim, mas não sofredor. Então, Jesus como um mestre, sim, como um líder, mas não como o Filho de Deus. Então, o Evangelho de Mateus nos mostra dessa maneira, querendo demonstrar, então, que Judas teria um pouco mais motivações teológicas por não aceitar Jesus do jeito que ele era, por talvez estar impaciente porque Jesus não se manifesta, porque ele não se opõe ao Império Romano, porque ele não chefia uma batalha, uma guerra contra os romanos, nos moldes que Davi tinha feito, vencendo os filisteus. Então, segundo aquela expectativa, é possível que fosse isso. O texto dá a entender que as coisas girem um pouco mais em torno disso aqui. Mas eu queria, para encerrar, me deter no fato de Jesus confrontar Judas. Mais uma vez, como no Evangelho de São João, ontem aparecia também o confronto. Mas aqui um julgamento claro, né, a respeito daquele por quem o Filho do Homem for entregue. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Faz eco naquela outra passagem que Jesus diz: é natural que aconteçam escândalos, mas ai daquele por quem acontecerem os escândalos. Seria preferível amarrar uma pedra de mó no pescoço e atirar-se no mar. Numa das versões é assim que se diz. Então Jesus confronta Judas, mas confronta não para que ele levasse adiante o seu plano, mas o confronta como que sendo assim uma relação pessoal, para que ele pensasse, para que ele se confrontasse com Jesus. Como é que pode alguém se confrontar com Jesus e decidir a si mesmo abandoná-lo, traí-lo, entregá-lo? O confronto com Jesus deve levar as pessoas à consciência da própria condição, à consciência da obra salvadora de Jesus. Todos nós, se somos salvos, apenas somos salvos pela misericórdia de Deus. Não é por mérito, não é por não sermos traidores, tanto quanto Judas ou Pedro. Nós temos as nossas falhas, todo pecado é uma traição, mas o problema maior muitas vezes se encontra na nossa fuga do confronto com Jesus.
que nos revela o nosso próprio pecado, aquilo que nós somos, e nos revela que muitas vezes nós estamos querendo projetar em Jesus aquilo que está na nossa cabeça, na nossa expectativa, e a maioria das vezes nós não nos colocamos diante dele para ouvir, para aceitar, para reconhecê-lo como Senhor. É claro que o convite do Evangelho para nós hoje é exatamente nos confrontarmos com Jesus, deixar que ele nos mostre o nosso pecado, deixar que ele nos revele quem nós somos, para que possamos nos atirar nos seus pés, para assim podermos aproveitar a sua misericórdia, que é dada a todo mundo que se abre para ela. Encerremos esta oração e a reflexão com uma oração que conclui a ladainha a São José. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo da vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu o que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.